Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ellen Talks. Hoje o nosso foco é um conceito bem central nos escritos de Ellen G. White, a ideia da igreja remanescente. A gente está se baseando numa compilação de textos dela que, assim, articula bem a visão sobre esse grupo nos tempos finais. Nosso objetivo aqui é entender melhor quem é essa igreja, qual a sua missão específica e também, os desafios que ela enfrenta, tudo segundo a perspectiva da Ellen White. Vamos mergulhar nisso? Vamos sim. E, olha, é bom lembrar que não é um livro único dela, sabe? É uma compilação temática mesmo. Textos selecionados que focam nesse conceito que é chave para a gente entender a visão adventista sobre os últimos dias, sobre fidelidade a Deus nesse contexto todo. Perfeito. E a fonte já começa definindo, a igreja remanescente como aquela comunidade do fim dos tempos que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Uma identidade bem específica, com um peso profético. Exatamente. E o fascinante aqui, pra mim, é que essa identidade vai além de só concordar com doutrina, sabe? O testemunho de Jesus, que muitas vezes ela associa à orientação profética contínua para a igreja, tá ligado a um jeito de viver. A ênfase dela é muito em refletir o caráter de Cristo, sabe? Viver em santidade, mas uma santidade prática, e se dedicar ao serviço. Quer dizer, a identidade do remanescente vira quase um chamado para ter um caráter diferente, onde a autenticidade e o serviço viram a prova dessa identidade profética. Essa ligação forte entre crer e viver é poderosa mesmo. Mas ela também alerta bastante sobre a dificuldade de manter essa autenticidade, não é? Quais são os maiores perigos que ela aponta? Sim, alerta. E muito. E aqui que fica bem interessante. Ela é muito enfática sobre os perigos. E o curioso é que ela aponta mais para os desafios internos, sabe? Tipo, a complacência espiritual, o orgulho, a falta de união, aquela mornidão. Ela via isso como potencialmente mais ameaçador para a igreja do que, sei lá, perseguição externa. É um chamado para ficar atento, né? Uma vigilância constante e um autoexame sincero. Entendi. E essa necessidade de vigilância se conecta com o papel profético que ela descreve para essa igreja? Totalmente conectado. Para Ellen White, essa igreja tem a responsabilidade de, bom, primeiro, alertar o mundo sobre as profecias, o juízo que virá, mas também de agir como um agente restaurador de verdades bíblicas que, na visão dela, foram meio que esquecidas ou deixadas de lado na história. Tipo o quê, por exemplo? Exemplos bem claros que ela sempre volta são a guarda do sábado, como memorial da criação e sinal de lealdade a Deus, e também os princípios de um viver saudável, a reforma da saúde. Ela entendia isso como parte da santificação completa do ser humano, sabe? É um chamado constante para a reforma, pessoal e coletiva, buscando uma santidade que aparece no dia a dia. Faz sentido. Mas, apesar desses alertas todos sobre perigos internos, essa necessidade de reforma, a mensagem não é só de peso, né? Os textos também trazem esperança, certo? Ah, com certeza. Em meio a todos os avisos, o que transborda a esperança. Tem uma promessa que se repete muito, a promessa da direção de Deus, da vitória final para quem se mantiver fiel, humilde e dependente dele. Não é para ser um fardo esmagador, mas uma caminhada com a garantia de Deus, sabe? De sustento e de triunfo para quem perseverar com sinceridade. É uma visão bem completa. Mas a própria fonte que a gente está usando aqui reconhece que essa perspectiva também gera discussões, né? Precisa de um certo cuidado na interpretação. Perfeitamente observado. A análise que está na fonte aponta, sim, os pontos fortes dessa visão. A clareza da identidade profética, o chamado forte para a autenticidade, para a consagração, isso continua muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, levanta pontos importantes para a gente ter um entendimento equilibrado. Tipo, a necessidade de tomar cuidado com interpretações que podem levar a um sentimento de exclusivismo ou de superioridade espiritual, e destaca muito a importância de ler esses escritos no contexto deles, histórico, teológico, entendendo a cosmovisão adventista onde eles surgiram, para evitar aplicar de forma descontextualizada, né? Isso realmente levanta uma questão importante. Como essas ideias dialogam hoje, com outras visões cristãs, com o mundo atual, de um jeito construtivo?
Exatamente. É um ponto crucial para reflexão. Então tá, para a gente dar uma amarrada nisso tudo. A visão da Ellen White sobre a igreja remanescente, como está nessa compilação, é um chamado bem profundo. Um chamado à responsabilidade profética, à vigilância contra a apatia espiritual e a buscar uma vida cristã autêntica, sabe, marcada pelo amor sacrificial e sempre firmada na esperança da condução e da vitória final de Deus. Fica aí o convite para a gente pensar em como viver esses princípios hoje na prática. E talvez um pensamento final para levar para casa que vem direto desse material. O que significa para cada um pertencer a um movimento que se vê como uma missão profética específica, especialmente hoje em tempos de tanta crise espiritual social, e principalmente como viver essa identidade com autenticidade, com humildade de verdade e, acima de tudo, com aquele amor que Jesus disse que caracterizaria seus discípulos. É uma reflexão essencial, sem dúvida, e muito oportuna. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido inspiradora, que tenha trazido alguma luz sobre o tema. E fica o convite para continuar explorando outros temas relevantes, outras análises aprofundadas como esta. Temos mais conversas disponíveis aqui no Ellen Talks que podem interessar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.